Vamos lá, gente, vamos orar aqui. Vamos iniciar, tá? Ó, não esqueça que a gente está filmando, então, por favor, sem conversas paralelas. Quando for fazer uma pergunta para o professor, faça bem alto para a gente registrar, tá? Ok? O professor também vai estar falando bem alto, porque a gente está gravando. Ó, nós temos ouvintes lá em Belém do Pará. Nossa turminha lá, toda semana eles me cobram. Pastor, como é que está a aula aí? Manda para nós. Aí eu jogo na internet e compartilho aqui, né? Tá bom? Então vamos colaborar, tá, gente? Sem conversa fiada aí, só focado na aula. É 1 hora direto aí, então vamos colaborar. Tá bom? Vamos orar, querido? Pode ficar sentadinho aí. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Deus, por esse momento. Ó Deus, maravilhoso na tua presença, aprendendo com o teu céu, à luz da tua palavra. Pai, podemos crescer nas coisas do Senhor e cada dia mais sermos apaixonados por Jesus, pela tua palavra, ó Deus, pelas tuas coisas, pelo teu reino. Senhor, se alguém precisa mudar, esse alguém sou eu, somos nós que aqui estamos. Deus, o Senhor já é perfeito pela tua natureza maravilhosa. Pai, nós é que precisamos do Senhor. Por isso, derrama da tua graça sobre nós, da tua unção, do teu poder. Deus, desde já nós te agradecemos também pelo retiro de jovens no final de semana. Consagramos a ti, que seja para o louvor da tua glória. Um retiro abençoado, Pai. Ó Deus, muitas vidas tocadas pelo teu poder, agraciadas pelo Senhor. Abençoe os preletores, toda a organização, os alimentos, tudo aquilo que acontecerá. A galera que está vindo, ó Deus, de outras cidades também. Ó Deus, que possamos fazer tudo para a tua glória, Pai. Que vidas sejam tocadas e abençoadas pelo teu poder. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Abençoa o ministério de jovens, abençoa esse ministério de discipulados. Nós consagramos a ti, Pai, que Jesus seja o centro disso aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Começando agora a nossa aula ao vivo com o nosso querido Marco Aurélio. Hoje, dia 18 de outubro de 2013, ok? Aula de panorama da Bíblia e também escatologia com Marco Aurélio Ferrari. Amém? Você seja muito abençoado. Esse é um ministério da jovensdabetel.com.br. Valeu. O nosso objetivo desse grupo, eu sempre falar aquilo que passou pelo durante a oração, para que nós sejamos cada vez mais apaixonados por Jesus Cristo. Não é outro objetivo senão esse. Jesus Cristo é tudo, começo, meio e fim, tudo para nós, tem que ocupar o nosso coração 100%. A gente precisa entender se a gente ama a Deus com todo o nosso entendimento. Nós amamos as coisas de Jesus Cristo com todo o nosso sentimento, então nós precisamos amar as coisas de Jesus com todo o nosso entendimento. Eu tenho certeza que isso vai ser claro. Eu estou sendo isso, moço, que a gente está vendo um cristianismo muito morno. A gente está precisando de crente com testemunho. Testemunho. Crente de banco de igreja está lotado. Crente que vai ali e escuta, não precisa mais não. A gente está precisando de crente fora. Crente no serviço, crente na escola, crente em casa, crente com o pai, crente com a mãe, crente com o namorado, crente com a noiva, crente com a esposa, crente com o marido. Aí que é difícil. Lá em nós, quando alguém chegar para mim e falar assim, a pessoa aceitou Jesus, ela aceitou Jesus, eu achei legal, porque achar legal todo mundo acha. Mas aceitar ele, irmãos, ele mesmo trouxe uma mensagem muito dura de engolir, vocês que embora também, os 12. Tá? Então, irmãos, é uma mensagem dura, mas extremamente gratificante. Ser crente é coisa séria. Amém. Quando eu disse, irmãos, que a gente tem visto tanta coisa, são coisas perturbadoras, coisas de últimos tempos mesmo. A gente não pode deixar de tirar o nosso foco de Cristo. Ele tem que ser o nosso centro, as nossas atenções 100% do tempo, 100% do tempo. É só Ele que vai nos guiar nesse mundo tão conturbado que está. Amém? Esses estudos é para fortalecer isso, irmãos, fortalecer esse entendimento, fortalecer aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele é, a história bíblica, a importância que ela tem, porque isso é fundamental na nossa fé. Se alguém chegar e falar para você e falar assim, por que você acredita tanto nisso? Porque está aqui, está escrito aqui, ó, é assim, 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 assim. Né? Nós estamos estudando, irmãos, o povo judeu, né? A gente está vendo de personagem em personagem, a gente está fazendo essa cronologia bíblica. Nós estamos vendo aqui lá mais ou menos no ano 1800 antes de Cristo.
1900, 1800 a.C. Nós já vemos contando a história de Adão, Abraão, e agora nós estamos detidos em Jacó e José. Isso está se passando mais ou menos em 1800 a.C. Nós falamos no nosso encontro sobre a Babilônia. Né? Não esqueça que a Babilônia está crescendo enquanto essa história está passando. Tá? 1800 é quando, para quem estuda direito, aqui, é quando surge no cenário da Babilônia o famoso Hammurabi, que faz o primeiro código de leis do mundo. Nessa época, na época de José, na época de Jacó, tá? O Império Babilônico está tendo a primeira grande ascensão. Depois ela sofreu uma queda, mas a grande ascensão está acontecendo agora. Tá? Para vocês saberem que a história está continuando, a história está andando, a Babilônia não acabou. Né? Porque ela vai ser um personagem importante no nosso, quando a gente fala sobre a volta de Jesus, quando fala sobre escatologia ou Apocalipse. Então, no nosso último encontro, nós havíamos contado a história de José, de Jacó, e das 4 esposas dele, né? Das 4 companheiras, a Raquel, a Lia, a Zilpa e a Bila, e que elas deram à luz esses 12 meninos e mais uma menina. Não é isso? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Áser, José, Benjamim, Dan e Naftali. São aí uma pequena mudança, as 12 tribos de Israel. Depois a gente vai explicar a mudança que tem nessa nomenclatura das 12 tribos aí. Então, dessas 4 mulheres, saem esses 12 homens que vão dar origem a todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel. Você sabe bem o que Israel significa, né? O nome de Israel. Como? Príncipe de Deus. Faltou um pedaço. Esqueceram já? Semana foi tão assim. Tá? Príncipe que lutou com Deus e venceu. Exatamente. Como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Então o nome do pai desses 12 meninos é Israel. Aqui já tem o nome da nação de Israel. E é o mesmo nome que tem até hoje, irmãos. Israel hoje, o Estado de Israel, é a maior prova de que Deus existe. Se alguém duvida, que ninguém duvida, mas se alguém duvidar, fala assim, veja Israel. Foi Deus que deu o nome para ele. E está aí vivo e forte. O povo está aqui. Israel existe e está hoje. E vai existir durante muito tempo. Tá? Como um príncipe, lutaste com Deus e prevaleceste. É possível um homem prevalecer com Deus? Claro que não, né, irmãos? Mas ali teve a força dele. Deus, chegou o momento que Jacó chega no ponto que Deus quer. Isso mesmo, assim mesmo. Você não desistiu. É isso daí, é esse ponto. Ninguém pode lutar com Deus e prevalecer, irmãos. Deus é invencível. Mas Deus deu a garra desse homem, a ponto de fazer ele uma das pedras fundamentais da maior nação que existe na face da terra. Amém. É de tamanho pequenininho, tamanho de Sergipe. Tamanho territorial, você atravessa ela de um lado para o outro em 6 horas. A gente vê também nesse episódio, né, Marco, como é lindo assim, quando você deseja não somente ser uma bênção, mas a bênção de Deus. Sim, exatamente. Porque é o que marca, né? Por isso ele foi tocado e dali a história dele foi totalmente modificada. Você vê ali um outro homem, um outro Israel. Agora um Israel completo. Exatamente. E isso é fundamental. Uma história tão maravilhosa que eu tenho que você lê, se relesse muitas vezes a história dele. Cada vez que você lê, você vai descobrir um lance diferente. Então, deles saem esses 12 meninos, aí mais uma menina aí. De novo, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Áser, José, Benjamim, Dan e Naftali. Esse povo tem até hoje, irmãos. Se você conversar com o judeu, porque a gente não tem muitos, pelo menos não declarados, mas se você conversar com o judeu hoje, que é judeu ortodoxo, que ele segue a religião mesmo, ele sabe exatamente de quem ele saiu. Até hoje. Lógico que não vai ser para você sair por aí falando, mas ele sabe. Ele sabe. Tá? Eles não se perderam. É o mesmo povo de Israel. Tá? Ótimo. Então nós estávamos falando no nosso último encontro sobre José, o penúltimo filho de Israel, o penúltimo filho de José. José era o filho de Raquel, a mulher que ele mais amava, e era um filho que ele se apegou de uma forma profunda. Primeiro que José era especial mesmo, e porque, por esses 2 motivos, ele era um menino especial, ele era um menino diferente dos outros, e era filho da Raquel, quem ele amava tanto. Os outros haviam amado tanto, irmãos, que eles haviam perdido o direito da primogenitura.
A gente não vai saber a história de cada um, porque cada um contou pior que o outro. Né? Teve um aí que teve relação com a madrasta. Vou chamar de madrasta. O Rubem, que é o primogênito, teve que ter uma relação com a Bíblia. Você vê se não estou errando. Enfim. Então, irmãos, para você ver o grau de maldade que tinha no coração desses meninos, eles eram terríveis. E Deus fala que era um povo terrível, que era um povo de todo serviço. O próprio Deus vai reconhecer eles. E todos eles foram, de uma certa maneira, decepcionando muito o pai, a ponto de o pai não querer muito de dar as bênçãos de primogenitura para nem para o primeiro, nem para o segundo, nem para o terceiro. Mas quando chega José se apaixona por José e fala com ele: esse aqui eu vou passar para todas as bênçãos. Você já vai dando indicações de que ele vai ser abençoado. A primeira coisa que ele faz, uma das primeiras coisas, é comprar uma capa colorida para José. Não é isso? Enquanto os outros tudo com um paninho cinza, lá José com uma capa multicolorida, uma capa Technicolor, toda colorida. Isso foi gerando raiva dos irmãos. Por que o pai prefere? Não sei se alguém já se sentiu assim, né? O irmãozinho, de repente, parece que o pai gosta. É muito ruim essa sensação, não é? Você imagina 12 homens que lutam pelo. Enfim, 12 homens formados lutando pelo amor do pai, e de repente o pai vem e gosta mesmo de José. E para ajudar, Deus vê o coração desse menino e dá sonhos para ele, sonhos, mais sonhos, dizendo que ele vai ser superior aos irmãos. Como é que pode o penúltimo, um dos mais ouvidos, ser superior aos aqueles irmãos ali mais velhos? São sonhos reveladores que Deus fala: você vai ser isso, você vai ser isso. Então, uma das grandes características de José é que ele sonhava. Ele sonhava muito. Ele acreditava nos sonhos dele. Com raiva disso, os irmãos resolvem. Quer dizer, quando a gente tem um problema que a gente não consegue resolver, a gente elimina o problema, não é? Então, se José era o problema, por que não eliminá-lo? Todos os irmãos de comum acordo, vamos acabar com ele. Queriam matar ele. Mas um dos irmãos falou: não vamos matar, não ajudar, não vamos matar, não vamos vender. Melhor vender do que matar. Pelo menos a gente não dá um esforço tão grande para o pai desse jeito. Os irmãos pegam esse menino e vendem ele como escravo para uma caravana que passava. Essa caravana leva esse menino para o Egito. Vocês vão notar ao longo da história de José que vai ficar mais profunda agora, mais densa agora, muitas similaridades com a história de Jesus, a começar pelo nome dele. José e Jesus, no hebraico, são muito parecidos um com o outro. A mesma raiz do hebraico. Então você vai ver muitas similaridades. Como Josué também. Mas para nós também aparece Jesus, Josué, tudo meio parecido. No hebraico também. Então você vai encontrar muitas similaridades, agora, como eu falei, da vida de José com a vida de Jesus. Começa por aí para os irmãos vendendo ele. Eu falei no nosso último encontro: José foi vendido por 20 moedas de prata e Jesus por 30. Não é isso? Venda. Alguém vendendo alguém, Jesus foi vendido também. E como eu falei, quem gosta de matemática, fizeram a conta e disse que o valor é o mesmo. Mesmo corrigido monetariamente, porque aqui nós estamos falando de 1800 anos antes de Cristo, né? Corrigido, é quase a mesma coisa. José é jogado no poço, antes de ser vendido, jogado no poço. Jesus também é jogado no poço, como eu falei para vocês, na casa de Caifás, que é o sumo sacerdote, quando Jesus é preso naquela noite. O primeiro lugar que ele é jogado é dentro de um poço que existia na casa de Caifás. Daí aquele salmo: Deus meu, Deus das portuguesas, clama a ti, Deus meu, Deus meu, Deus meu. É no momento poço. Não falei para vocês, eu sou chorão, eu choro mesmo. Você é incontrolável. O dia que Deus tirar, pode não. Então, irmãos, José também é jogado no poço, Jesus também. Do poço, José é vendido para uma caravana que leva ele para o Egito. Jesus também foi para o Egito. Quando ele era novinho, José fugiu, o pai de José, o pai de Jesus, José, foge para o Egito também. Uma similaridade. José também, agora José vem para o Egito, Jesus também foi. Irmãos, na Bíblia de vocês tem uma só coisa aqui para ficar mais fácil. Onde está em vermelho aqui é a terra de Israel, onde é Israel hoje. Então essa terra aqui que Deus deu para Abraão. Tá? Tem na Bíblia de vocês, se vocês quiserem abrir lá no caso, fica mais nítido.
Mas hoje, o mapa hoje, aqui seria a Jordânia, aqui a Arábia Saudita, mais aqui embaixo, a Síria mais acima, o Líbano, aqui o Egito, e aqui o Estado de Israel. Então essa terra aqui, que é a terra de Canaã, era onde estava Jacó, onde está se passando a história que a gente está contando. Era nesse lugar aqui. Vendido para aquela caravana que ia para o Egito, José sai da terra de Canaã e vai rumo ao Egito. O Egito se desenvolvia, as cidades do Egito se desenvolviam em volta do Nilo, irmãos, porque o Egito ficava no meio do deserto, todo mundo sabe, né? O meio do deserto. O Egito é no meio do deserto. Mas em volta do Nilo, tudo florescia, eram cidades que tinham água, enfim, tudo era muito bom ali. Tanto que dizem que o Egito é uma tática do Nilo, ou seja, o Nilo criou o Egito. Se fosse o Nilo, o Egito não existiria. Tanto que para os faraós, desde a época de José até o término das dinastias dos faraós, o Nilo era tido como um Deus. Era um Deus. Deus Nilo. Né? E José, então, irmão, sai daqui da terra de Canaã e vai para a terra do Egito. A travessia de uns 300 quilômetros, mais ou menos. Mais ou menos isso, uns 300 quilômetros. Pensa, irmão, esse menino sendo arrastado, sendo... Não digo judiado, porque ele era um escravo, ele era uma mercadoria que precisa ser vendida, então ele tinha que estar em boas condições, né? Mas torturado psicologicamente, porque foi vendido pelos irmãos que ele amava. Você vai ver a história dele, ele declara várias vezes que ele ama os irmãos dele, você sente o amor dele pelos irmãos, né? Jamais imaginava que os irmãos fossem fazer isso com ele. Então aquela tortura psicológica de ir embora, de não ver mais o pai que ele amava tanto, de saber que o pai que ele amava tanto também não vai ver mais. Então ele sofreu muito. Né? Enfim, acho que a carga mais dolorosa foi emocional. Eu, como eu falei, um escravo tinha que ser bem tratado para ele valer uma coisa. Chegava um escravo todo arrebentado, não valer nada. Essa caravana chega no Egito e esse menino então é vendido ali como escravo. Mas só você conhece, não conhece? Vou passar rapidamente, né? Ele é vendido para Potifar, que era uma pessoa do alto escalão do governo egípcio. Que era uma pessoa do alto escalão do governo egípcio. E esse menino vai trabalhar para ele, e tudo que esse menino faz prospera. O menino que devia ter uns 17, 18, 16 anos. Tudo que ele faz prospera. Potifar se apega a ele, né? E acelerar um pouco. Potifar tinha uma mulher bonita e essa mulher se encanta por José. Aí fica aquela situação, né? José deve ter percebido que ela tinha alguma segunda intenção com ele e, enfim, em um determinado momento essa mulher, usando de uma estratagema, ela disse que José tentou seduzi-la, que José tentou seduzi-la, que José queria ter relações com ela e que ela tinha prova disso, que ela tinha a capa de José, uma das obras de José. O que aconteceu, irmãos? Na realidade, ela tentou seduzir ele não quis, ele saiu correndo. Na corrida, ela puxou a roupa dele e ela ficou com um pedaço na parte da roupa dele. Isso nos dá uma grande lição, meninos e meninas, para todos. Não tentem dialogar com o pecado. Corra. Tem que correr. Porque se você tentar dialogar com o pecado, irmãos, você perde sempre. Tipo assim, não, vamos só dar uma olhadinha nesse site aqui, só uma apertadinha nesse botão, só uma. Quando você vê, já foi, você já está lá, não adianta. Então é um símbolo muito grande que José nos dá. Corra, principalmente dos assédios sexuais, ok? Não tente dialogar. Calma. Não, corre mesmo. Meninos, corram. Evita problema, muito problema. Mas aí com José o problema não foi evitado, né? Teve um problema maior porque ela foi denunciada do marido. Ela se sentiu rejeitada. Ela contou para o marido que era José que estava lá em cima dela. O marido muito chateado.
Não prender José, não é isso? José fica preso muito tempo na cadeia. Uma coisa que ele não fez. Jesus também pagou preço por coisa que ele não fez. A gente não sabe certinho, irmãos, quanto tempo José ficou na cadeia. Não dá para saber. Porque na cadeia vai ter um episódio muito interessante. Ele vai descer para, como ele tinha sonhos, ele tem sonhos, ele vai decifrar o sonho de duas pessoas. Ou seja, no cárcere, José fica ao lado de duas pessoas. Na crucificação, Jesus também ficou ao lado de duas pessoas. Então, esses dois também vão significar que os dois ladrões da cruz, que o ladrão da cruz, o bom e o ruim, né? O ladrão bom não tinha bom, de bom não tinha nada, ele era ruim, né? Quando está crucificado, né? Mas enfim, ali nós tínhamos um copeiro, um padeiro, a história você já sabe, não é isso? Apoiou uma coisa e o outro, um era culpado e o outro era inocente. Aí José teve um sonho e disse quem era o culpado, e disse quem era inocente. Falou para o inocente: olha, ainda hoje dentro de poucos dias você vai ser restaurado ao seu cargo. E para o outro falou assim: você não vai conseguir comigo, acho. Você vai morrer. É uma profecia difícil, né, Marcos? Profecia difícil. De morte. De morte. Então ele sabia o que ele estava falando. Você chegar com pessoas da sua frente, daqui a 3 dias, é muito sério. Muito sério. E como no sonho, José então teve a revelação verdadeira do sonho. O copeiro foi restituído ao seu cargo. Só que antes José havia pedido para ele: assim, quando você for restituído, lembra de mim. Lembra de mim. É que eu te ajudei. Eu te ajudei assim. Tipo, se você precisar, lembra de mim. Estou aqui, né? Veja o que eu falei a verdade. Desse período, irmãos, a Bíblia fala que se passaram 2 anos. 2 anos na interpretação do sonho. Então a gente não sabe, porque eu já vi gente falar assim: José ficou preso 2 anos na cadeia. Na interpretação, até ele sair da cadeia, se passaram 2 anos. Agora, desde quando ele entrou até ele interpretar, a gente não sabe. Mas foi um bom período. Então você imagina esse menino fazendo tudo certo, né? Agindo correto com o pai, correto com os irmãos, agora correto com o patrão, correto com a patroa, preso, né? Só que ele nunca perdeu o foco. Ele nunca perdeu o foco das bênçãos que ele tinha. E é isso que vocês, jovens, também não podem perder ao longo da vida, o foco de Jesus Cristo. Porque é muito fácil perder. É muito fácil. A pergunta vai ser muito linda, né? Em que momento você perdeu Jesus na sua vida? Porque José e Maria perderam Jesus também. Depois a gente fala sobre isso. Mas a gente pode, se não cuidar, perder Jesus. Entendeu? E José não. José ele conseguiu manter esse foco. Senão eu sei quem eu sou, eu sei a promessa que eu tenho e eu vou em frente. Daí então, irmãos, vai acontecer uma das coisas mais impressionantes para mim, que eu leio esse texto, eu não consigo entender, porque captar a profundidade desse texto, quando o faraó tem sonhos. Quando o faraó tem sonhos. O faraó, irmãos, ele era tido como um Deus, um Deus vivo, um Deus encarnado no Egito. Ele era a divindade feito homem. E de repente esse homem aparece, os magos dele falam: tive sonho, vai me incomodando, está me incomodando, eu preciso de ajuda. Deve ter sido visões profundas, umas visões grandes, que o Espírito Santo deve ter dado para ele. Porque ele está tão perturbado assim, né, a ponto do copeiro falar assim: você alguém pode resolver o seu caso. O sonho você sabe bem, né? Das 7 vacas gordas que subiam, depois das 7 vacas magras que subiam, as 7 espigas que cresciam, depois das 7 espigas magras que subiam, né? Do medo, enfim. Mas esse sonho perturbava o coração de Faraó profundamente. Aí então, o copeiro disse: você tem um José lá que ele interpreta, chama ele, mas é o que significa lá. Né? Nesse momento, a prisão de José termina, José é chamado, tira-se do cárcere, vai para o palácio para resolver um problema, e Deus, através do Espírito Santo, dirige José como interpretar aquele sonho. José interpreta aquele sonho, e o que José fala, cai direto no coração de Faraó. Aí que está o mistério que eu gostaria de entender, sabe, meus? Eu vejo que tem muita coisa escondida por trás. Porque era só um sonho
Era só um sonho. De repente, com a interpretação daquele sonho, o faraó fica tão intrigado que ele fala: olha, é isso mesmo, a partir de hoje, então, você vai ser, depois de mim vai ser você. Você chegou com aquilo que eu estava querendo ouvir. Então, o diálogo dos dois é mais profundo do que a nossa mente consegue imaginar. Porque o faraó estava extremamente intrigado e, de repente, José vem e fala: olha, é o seguinte, você vai ter no Egito 7 anos de muita fartura. E depois vem 7 anos de seca. Você se prepara de muita fome, você se prepara para que quando os 7 anos de seca chegar, você tenha alimento. Então, esse diálogo dá a impressão que não é algo tão importante ao ponto do faraó ter colocado um anel no dedo de José e falou assim: ó, depois de mim é você. Meu irmão, na concepção do egípcio, era Deus falando: depois de mim é você. José então sai, irmãos, do cárcere para ser o segundo homem mais importante do Egito. O Arno do Egito. Não me lembro mais o título dele, mas governador, mas tem outro nome também. Ministro da Fazenda. Daí então, irmãos, o faraó muda o nome dele para Safenat Paneah. Várias grafias aí com Z, enfim, vocês procurem na Bíblia, a melhor grafia que vocês acharem. Safenat Paneah, que significa o decifrador de códigos, aquele que sabe o que Deus fala. Então, o mistério está nesse nome, o decifrador de códigos. Então, o que José vê, irmãos, é uma coisa muito séria, não é? Quem assistiu o ministério da Record? Vocês assistiram? José, que acabou de passar? Vocês viram a abertura? Achei aquela abertura fantástica. Era tudo umas rodas. Aquilo era muito interessante, que aquilo que José fazia, ele decifrava o código. Então o faraó viu nele uma pessoa que conseguia entender os mistérios de Deus. Talvez o mesmo mistério que Ezequiel viu: roda, vem de roda, vem de roda. Ou seja, José sabia abrir os segredos do Senhor. E o faraó viu isso nele. Por isso, o faraó colocou como segundo do Egito. E dito e feito, né, irmão? José trabalhou com a sabedoria que Deus dá. E não foi só para ele, né, irmão? O Espírito Santo dá para quem pedir. Tem falta de sabedoria, peça que Deus dá constantemente para quem pedir. E José, com sabedoria, então, irmãos, governa o Egito durante os 7 anos de fartura que realmente vieram. Né? E depois, os celeiros todos cheios, o estoque todos cheios. Tem filmes lindos de José, vamos vocês verem, muito lindo, né? Celeiros cheios de José. E depois, logo em seguida, os 7 anos de muita fome e seca que teve em toda aquela região. Tudo isso plano de Deus, né? Tudo isso plano de Deus. Tem um desenho também da DreamWorks, exatamente, que é bem legal, tá? Para assistir em desenho, um desenho super bem feito, né? Por aquela empresa do Steven Spielberg, acho, que é a DreamWorks, né? Eles fizeram um desenho, a pedido da Disney, se não me engano, da vida de José. E é bem interessante esse desenho, bem bacana mesmo, foi super bem feito. É um filme e desenho? É um filme e desenho. Já deve ter uns 10 anos, mas é um desenho assim, super bem feito. E bem bíblico. Assim. José, claro, nesse tempo todo, irmãos, ele não conseguiu esquecer a família dele. Aquilo angustiava muito ele. Né? Para ele, aquilo tudo tinha acontecido na morte dele. Né? Ficar longe dos irmãos que ela trabalhando em uma terra estranha, com gente estranha, festa estranha, com gente esquisita. Não entendia nada, o Deus dele não era aquele povo dele. Né? Ele sabia o Deus que ele servia. Ele achava que aquilo, enfim, ele não entendia. No final da vida dele, ele vai entender. No final da vida dele, ele vai falar assim: tudo que aconteceu foi para a vida e não para a morte. Né? Ótimo. Os 7 anos de seca vieram e afetaram toda essa região aqui, irmãos. Porque José estava nessa região aqui. Okay? Essa região aqui, que é a terra de Goza, vocês acompanham o mapinha de vocês aí na Bíblia, é a região mais fértil do Nilo. A região mais fértil do Egito, porque o rio Nilo nasce aqui, mais ao sul, mais no centro da África, no Lago Vitória, e ele sobe
para desembocar no oceano, no mar Mediterrâneo. Também é conhecido como Delta do Nilo. Isso. Aqui o Delta do Nilo. Só porque não é assim, você já ou desce, se vocês querem. Pela lógica desce. Esses meninos caem de um. Essa fome, irmãos, ela vai atingindo toda a região, uma seca tão grande, toda a região, ao ponto de chegar aqui aonde o pai estava, com os 12 irmãos. Okay? Chega aqui a notícia que só o Egito tinha comida, só o Egito tinha mantimento, só o Egito tinha semente. Aqui o clã da família de Israel estava localizado. Qual que era a lógica? O pai mandar os meninos e encontrar no Egito a comida que estava faltando. Longe, 300 quilômetros para comprar grão. Os meninos descem então até o Egito. Descem até o Egito para comprar comida. Chegando lá, quem eles encontram? Ou quem encontra eles? José, exatamente. Como dizia meu avô, nada como um dia atrás do outro, uma noite espremida no meio. Nada como um dia atrás do outro, uma noite bem espremidinha no meio. As coisas acontecem, irmão. Mundo gira, mundo dá volta. Tudo volta, né? Quando José vê eles, irmãos, é uma das cenas mais emocionantes da vida, né? Para mim, eu conselho. Fora que de Jesus, claro. Mas a hora que ele vê os irmãos, ele sente tudo aquilo volta, né? Toda aquela mistura de sentimento volta, né? Tanto que ele está lá na secretaria, todo de terninho, gravata, né? Ele sai de perto, vai lá no quarto chorar. Chora. E depois volta. Assim, vamos conversar, né? Vamos ver o que nós vamos fazer aqui com vocês, né, meninos? José, então, irmãos, quer saber mais coisas a respeito desses irmãos. Ele não quer saber apenas de dar comida para eles. Quer saber se eles ainda continuam os mesmos que ele deixou quando ele era um adolescente, mais um pouquinho, um jovem. Queria saber se o coração deles havia mudado. E ele usa de uma estratagema, ele usa de uma estratégia bastante interessante para ver se esses irmãos são os mesmos ainda. Não vou contar aqui certinho, mas enfim, ele dá um jeito de ver se aqueles irmãos ainda não se importariam se perdesse mais um irmão. Então tá comida? Quer comida? Ótimo, pode dar comida para os meninos, vende comida para os meninos. Né? Quando ele vende a comida para os meninos estão indo embora, ele manda colocar umas taças de ouro dentro do saco de comida para puxar eles de volta. Né? Quando eles estão indo embora, ele manda a polícia atrás, e perguntando por que eles haviam roubado o Senhor, que era tão generoso com eles, tão generoso. Mas nós não roubamos nada, pode revistar. O primeiro saco que eles cortam está cheio de taça de ouro lá dentro. Eles voltam para trás agora como prisioneiros. Roubaram o superior do Egito. Aí José fala assim: ótimo, não tem problema nenhum. Vocês vão matar com toda a sua família. Um fica, se não voltar, morre. Se não voltar, morre. Porque José queria trazer todo mundo, inclusive o pai para cá. Porque o pai não tinha. E nem Benjamim tinha, ele queria ver Benjamim. Daí então, os irmãos falam assim: a gente não pode. A história é mais complexa que isso, mas enfim. A gente não pode deixar um irmão aqui, pode correr o risco de ser morto, de perder esse irmão. Então já perdemos, a gente não pode perder outro. Aí José vê que a condição deles mudaram, porque eles estavam a fim de dar a vida pelo irmão agora. O resumo da história é esse. Agora aqueles irmãos estavam dispostos a dar a vida pelo irmão que fica. Né? Porque eles não suportariam ver o pai perder mais um filho. Aí José então se revela para eles. É uma história lindíssima, depois vocês leem lá no encontro desses irmãos, né, quando José se revela e vê que o coração deles mudou.
eles ficam extremamente surpresos de ver que aquele menino que foi jogado no poço agora era muito mais superior a eles. Muito mais, maior, mas muito mais. Daí então, depois dessa cena emocionante, que é outra cena emocionante, a revelação desses irmãos, eles entram de acordo e trazem toda a família para morar no Egito, porque os 7 anos de seca estavam acontecendo, não tem mais. Aí José falou: meus irmãos, tragam o pai para cá e a família de vocês, tragam todos para cá, para o Egito, porque aqui tem comida, nesse tempo ainda vai ter comida para vocês. Isso acontece, irmãos. Então, junta-se toda a família de Israel, traz toda a clã dele, que formam com José 70 pessoas. Acho que é interessante, 70 pessoas, 7, número da perfeição de Deus, né? 70 pessoas com José, os filhos dele que já haviam nascido, e agora eles saem, todos os 70, daqui de Canaã, e vão para morar no Egito. Okay? Abandonam a terra aqui, porque a terra está seca, não tem como plantar, o gado não sobrevive, não chove, enfim, não chove nunca, não deserto, chove, enfim, desce para lá, 70 pessoas ao todo. E aqueles meninos haviam casado, né, irmãos? 70 pessoas quem? Os filhos dele, filhos e netos e bisnetos de Israel. A família de Israel todinha, 70 pessoas vão descer para o Egito. José já havia casado com uma egípcia. Veja que interessante. José se casa com uma egípcia. E ele tem 2 filhos. Quem sabe o nome dos menininhos? Muito bem. Efraim e Manassés. José tem esses 2 meninos aí. Então José também já veio constituído família. Outra similaridade com Jesus. Jesus também veio no mundo, que o Egito é uma simbologia do mundo. Jesus vem no mundo para arrumar uma noiva. Ele se casa com uma gentil, uma pessoa que não é judia, uma gentil, uma mulher gentil, que somos nós. A gente não é judeu de sangue, não. Do mesmo jeito que José casa com a egípcia, que não tinha nada de sangue judeu, Jesus também casa. Irmãos, essa cena dos irmãos de José, reconhecendo que José é o único provedor de comida para eles, o arrependimento deles, de ver que aquilo que eles fizeram com José, o arrependimento que eles fizeram com José, e tendo José como único provedor de comida, é um símbolo fortíssimo do que vai acontecer durante a tribulação. Por quê? Porque durante a tribulação, durante a grande tribulação, o judeu, que são esses 12 aqui, vão ter que reconhecer que Jesus é o único provedor de comida deles. E eles vão ver o que eles fizeram, crucificando Jesus na cruz do Calvário. Eles vão olhar para Jesus e falar assim: José, você. E José vai: eu. Mas na cruz, o judeu não aceita Jesus hoje de jeito nenhum, não quer nem saber. Tanto que se você perguntar a ele, né, os amigos de Jerusalém vão te perguntar para o judeu, fala assim: escuta, e Jesus, hein? Eles olham para você sério, mas Jesus é um homem morto, rapaz. Só. Para eles, né? Para eles. Mas durante a tribulação, o Jesus vai encontrar com os 12 irmãos, que são as 12 tribos de Israel, e as 12 tribos de Israel vão olhar para Jesus e falar assim: nós não tivemos ter crucificado, a gente não podia ter jogado você no poço. Pagarela, é a questão da acepção deles, então, que eu acredito que tem que aceitar Jesus, vai ser salvo. Durante a tribulação. Depois eu vou explicar certinho, mas aí muda, o critério muda. Tá? Hoje, se o judeu quiser fazer parte da noiva de Cristo, ele tem que se converter a Jesus.
Ponto final. Ele e qualquer ser humano dessa terra. Ele não é diferente. Hoje, a preocupação principal de Deus é com a noiva de Cristo. Depois que o arrebatamento acontecer, que o casamento de Cristo acontecer, o olho de Deus volta do judeu. Não tem sido tirado, não é isso. Mas aí agora a conversa é com o judeu. Por enquanto, o importante é José com a jaca egípcia. Depois a gente vê o que a gente vai fazer com os irmãos. Tá? E se os irmãos quiserem fazer parte desse casamento, tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E tem muito judeu crente, muito. Às vezes eles não admitem, mas sabe. Tem muito. E aí você imagina, todo o conhecimento judaico com o conhecimento de Cristo, que vira as pregações de judeu convertido é coisa linda, né? Que são os chamados judeus messianos, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Essa semana passada aconteceu a primeira marcha para Jesus lá em Israel. Ah, é? O Estado de Israel permitiu. Interessante, claro. Israel hoje, ela é uma cidade cosmopolita, tem de tudo. Né? A gente não pode ficar com essa ideia, a gente foi lá nunca, né? Mas quando a gente for de verdade ideia, é uma cidade extremamente comum. Ela só é vender por fora, mas por dentro é uma cidade. Digo assim, quem já teve lá diz que os prédios mantêm a aparência de antigo, né? Porque moderno, é uma cidade extremamente moderna. Olha, gente, o texto desse trecho que o Macorelli está falando está em Zacarias 12, 9, 10 e 11, tá? Na verdade é isso que ele está falando. Vai acontecer um grande mover de Deus sobre Israel no dia que eles reconhecerem que na verdade eles mataram o Messias. Está em Zacarias 12, de 9 a 11. A Bíblia diz assim: acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, que é a batalha do Armagedon. Aí no versículo 10 fala desse grande mover de Deus, desse grande avivamento que vai haver no povo judeu, no povo de Israel. Diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso mesmo, é isso aí. Marca esse texto para vocês lerem depois. Zacarias, professor, repete. Zacarias 12, de 9 a 10. Mas todo mundo tem encontro dos tabernáculos em Israel, Jerusalém. Isso é para o judeu ortodoxo. Sim, mas eles permitem. Permite? A caminhada cortando a cidade de Jerusalém. Sim, permite. Todo ano tem outro. É isso mesmo. É o gosto das nações. Em Jerusalém, em Israel. O seu ponto é que as nações. É que eu entendi que se dizer que agora aceitaram. Como a pergunta dele foi. Não foi ele, foi quem falou, foi ele lá. Ah, tá. Que tem a marcha de Jesus, é isso? Isso. Mas todo mundo tem. Mas Jerusalém acho que esse ano foi o primeiro, né? Não foi Israel. Israel foi o primeiro. Não, em 2010 no final. Tem quantas nações? Para ver se é uma cidade para ti. Mas às vezes não era oficial a marcha para Jesus que tem no Brasil, entendeu? É isso que ele está falando. Quem promoveu foi aquela igreja que nasceu. Na verdade, assim, a marcha para Jesus é um evento que foi criado no Brasil, em São Paulo, pela Renascer. Entendeu? E aí se espalhou pelo Brasil inteiro, hoje é interdenominacional. Várias igrejas fazem isso. Mas quem criou isso foi a Renascer. Entendeu? Deus selou o entendimento deles e eles vão ficar cegos. A gente vai chegar nisso. Está muito rapidinho. Você é muito ligeiro, mas. Deus quis prover para José. Agora, desses meninos aqui, como eu falei, vai ser toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel, desde Israel até hoje. Tá? Deus então quis dar para José uma parte dobrada, por tudo que ele passou e por tudo que ele é. Então o que acontece? Mais para frente a gente vai ver que a tribo de Levi, Deus vai querer que eles sejam
trabalhadores do templo. Ou seja, eles vão servir aos outros. Então eles não vão ter terra. Eles não vão ter terra. Ok? Por isso que a gente fala levitas, né? Então eles vão trabalhar no templo. Eles vão servir aos irmãos. Os outros irmãos têm que ajudar eles. Eles não vão ter terra, mas os outros irmãos não são obrigados a ajudar eles. E no lugar do templo de José, vai entrar Efraim. E no lugar da tribo de Levi, entra Manassés. Então você não vai ver a tribo de José. Você não vai ver a tribo de José. No rol das tribos de Israel hoje, você não vai ver a tribo de José, porque ela está dividida em duas. Assim como você também não vai ver a tribo de Levi. Na terra. Território. Existe como pessoas, mas não tem parte na terra. José fica em duas partes, a de Manassés e a de Efraim. Esse povo desce então, irmãos, para o Egito. 70 pessoas e eles vão crescer. Aí eles estão tranquilos agora, porque tem comida, tem trabalho. Ao redor de uma região toda seca, só ali tem comida. Ali é um lugar excelente para se morar. Não tem tempo de crise. Tem tudo ali. Tem milho trazendo água, tem fertilidade, enfim, tem tudo ali. Eles não é uma dessas tribos que vem no anticristo, né? Sim. Que dá de entender que é dano, né? O anticristo é judeu. O anticristo tem que ter sangue judeu. Por quê? Porque se ele não tiver sangue judeu, o judeu não vai escutar o que ele tem para falar jamais. O judeu não quer nem saber se a pessoa é árabe, inglesa, francesa. Para o judeu ouvir, ele tem que ter sangue judeu. Para dar ouvido. Pessoal. Então, irmãos, essas 70 pessoas descem para essa terra de Gósen, e aí eles vão crescer, e eles vão ficar ali 430 anos. 430 anos. Dentre as 70 pessoas que descem, Israel também. Israel já é o Senhor agora. No capítulo 49, Jacó, ou Israel fica doente. Você está velhinho? Pronto para morrer. É isso. Daí aqui, irmãos, as passagens mais intrigantes que há. Gênesis 49. Aqui tem uma das passagens mais intrigantes. Assim, se você gostar de antropologia, de história, você estuda essa passagem. Jacó abençoou seus filhos e morre. Agora, então, irmãos, José vai chamar um por um dos meninos dele, né, já são homens, são senhores, um por um, e vai abençoar um por um. Vai dar a bênção de pai que está partindo. Então ele vai chegando. Ele vai chamando os irmãos, Simeão, Levi, mas eu queria que você pegasse no capítulo 49, versículo 9, quando ele vai abençoar Judá. Quando ele vai abençoar Judá. Para você ver a bênção que esse homem dá 1.800 anos antes de Cristo. 1.800 anos antes de Cristo. Veja que coisa mais linda isso, irmãos. Abriram aí? Não estou seguindo. 49, 49 é a bênção. O 49 dá a bênção para todos os meninos, né? Nessa bênção que ele dá para cada um está embutido o futuro de cada tribo. O futuro de cada tribo está embutido na bênção que ele dá para cada filho. Quando chega para Judá, ele fala assim: Judá é um leãozinho. O pai falando para o filho, ok? Olhando nos olhos do filho, falando assim: Judá é um leãozinho. Dá presa e bicho, filho meu. Encurva-te e deita-te como um leão. E como um leão velho, quem te despertará? Você já é, rapaz, você é um leão, hein? Você caça e você come e você bebe como um leão, hein? Quem que vai cutucar você? Quem vai mexer com você, meu filho? O cetro não se arredará de Judá,
nem legislador entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congreguem os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta cepa mais excelente. Ele lavará sua veste no vinho, sua capa, no sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos como leite. Quem que é esse? Quem que é esse? Os olhos vermelhos de sangue e os dentes brancos como leite. Ele mesmo, JC. Uma capa suja, manchada de vermelho, de sangue de uva. Quem tem uma capa manchada com sangue de uva? Quem tem uma capa manchada com sangue? Jesus. Né? O cetro não se arredará de Judá. O que é cetro? Autoridade. O cetro, irmãos, é aquele que o rei usa, que tem uma bolinha na ponta, que significa autoridade, realeza. O cetro real nunca sairá da casa de Judá. Veja que pensa mais linda. Quem segurou o cetro real que ninguém vai tirar a mão dele? JC. Nem legislador entre os seus pés, ou seja, em volta dele vai ser lei, vai sair ordem, vai ser decência. Tudo aquilo vai ser dos pés de Judá, principalmente o legislador. Okay? Durante a tribulação, as pessoas vão pegar na mão do judeu e falar assim: vamos para Jerusalém, que de lá está saindo a lei, de lá está saindo a ordem. No tempo da tribulação. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da jumenta cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste a vinho e a sua capa em sangue de uvas. Quem entra em Jerusalém montado no jumentinho? Ele joga assim. Isso é lindo demais, irmãos. Eu não consigo ver essa passagem sem chorar. Porque é lindo demais ver esse pai abençoar um homem que dali a 1800 anos Jesus ia sair dele. E fala exatamente o que Jesus é. Jesus vai montar no jumentinho, o cetro vai estar sempre na mão dele, o seu olhos dele vai ser vermelho, de sangue, e dente branco. E é um leão, ninguém mexe com ele. Quem que cutuca ele hoje? Onde o olho dele parece vermelho? Oi? Onde o olho de Jesus parece vermelho? Em várias situações. A literal na cruz. Vermelho de justiça, na hora que ele vier para a batalha do Armagedão. Meu filho. Aí sim que o negócio vai vir. Tá? Apocalipse fala Isso também. que seus olhos são como chamas de fogo. Seus pés de bronze. Vale a pena. Ele morreu como cordeiro, irmãos, mas vai ressuscitou como leão, não se esqueça disso. Por isso Jesus é o nosso leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Bem demais. Deus é bom demais. Apocalipse 1,14, tá? E sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Também é 1,14. É interessante, né, Marcos? Como 1800 anos antes, o espírito da profecia, que depois no Apocalipse fala que é o próprio Jesus Cristo, havia revelado detalhes proféticos que aconteceriam 1800 anos depois. Exatamente. Quer dizer, só Deus, um Deus onisciente, um Deus que sabe todas as coisas, que tem o conhecimento do passado, do presente e do futuro, poderia revelar através de um pai, antes de morrer, libera palavras proféticas que vão se realizar nos seus filhos durante toda a história de Israel. Só Deus, só um Deus, que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, pode fazer um negócio dele. Tremendo. Você vê este homem, o nome de Israel, abençoando todos os meninos dele, da onde vai ser todo o povo de Israel. Daí chega a tua questão, Dan, o que ele fala para Dan? E por que muitos teólogos, muitas pessoas estudam escatologia, estudam a volta de Jesus Cristo, estudam a figura do anticristo, dizem que o anticristo é judeu, porque ele tem que ser mesmo. De qual tempo que ele sai? Se Israel dá uma dica, se nessa bênção que Israel dá uma dica fortíssima. Veja na tribo de Dan, no verso 16.
Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Ou seja, vai ter um julgamento. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espera, assim. Ao mistério. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Imagina se fosse. A bênção é a tua salvação, eu espero no Senhor. A bênção profética. Então está dizendo o que ele é? Ele é uma serpente. Tanto que todos esses meninos aqui, quando eles crescerem mais, para que o povo dele, todos eles vão ter uma bandeira. Então, uma bandeira. Na bandeira de Dan tem uma serpente. Serpente lá, não é? Mesma figura. Mas você vê que o pai fala para ele, que ele é uma víbora na beira do caminho. Ele fica só passando, olhando para quem passa, né? Quando o cavaleiro passa, ele ataca por detrás. Então, baseado nesses versículos, você acredita que o anticristo venha dessa tribo? Onde fica mais ou menos localizado? Tem alguma coisa? Especulações, né? Porque essas tribos elas vão se perder depois durante a história, elas vão se perder no mundo. As especulações dizem que ela estaria no norte da Europa, estaria. Mas é muita especulação, sabe? Eu acho assim. São posições bíblicas. São posições muito supostas. Ele é na Bahia. Lá não cria cobra, né? Tá, não, por causa que lá o jogo é mais sossegado, tem que jogar. É batador, né? Agora, onde a gente vai ver também, junto com as outras coisas, ela se perde no mundo, ela é espalhada pelo mundo. Historiadores dizem, nada muito certo, de que ela teria ficado no norte da Europa, nos países mais norte, Dinamarca, Holanda, Suécia. Tanto é que um dos nomes de Dinamarca é Danmark. Nome Que é a marca de Dan. Traduzir já pegou sobre isso em inglês. Dinamarca é o nome da Dinamarca em inglês, né? Mar é marca e Dan. Enfim, pode ser que sim, pode ser que não. Aqui a gente não pode. Mas tem outra coisa, tem outra versículo na Bíblia que diz alguma coisa também, ou só essa? Da origem dele só esse. Aquilo que eu falei, o judeu não, ele tem que ser judeu. Ele pode ter até mistura de sangue. Para complicar, ele pode ter até um pouco de sangue árabe. Pode, mas ele tem que ser judeu. Ele tem que vir dessas tribos aí. Para complicar, porque os dois brigam, né? Dá uma briga boa. Esse povo então nós vamos ficar no Egito 430 anos. 430 anos vão se passar, eles não voltam mais para casa durante 430 anos.